Olá, amigos, que Jesus nos abençoe, que a sua paz esteja conosco, que possamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Eu sou Claudete Moura, estou fazendo esse estudo para o divulgar.net. Estamos falando a respeito do livro dos médiuns e na primeira parte, no que diz respeito ao método, estamos nos incrédulos e opositores da doutrina. Já falamos em vários tipos de opositores, materialistas, aqueles que são por indiferença, aqueles que têm escrúpulos religiosos, e hoje, dando continuidade, nós vamos falar daqueles que são opositores, incrédulos, por orgulho, por espírito de contradição. Isso aí não deve existir, isso aí não dá para mim. Ou então por negligência, não querem nem saber, nem tomar conhecimento. Ou então por leviandade. Por que eu vou perder tempo com isso? Minha vida já está tão boa, eu vou procurar alguma coisa. Então, esses tipos de opositores que Kardec cita e que ele encontrou e que nós ainda encontramos nos nossos dias atuais. Existem aqueles incrédulos por decepção. Por que eles são incrédulos por decepção? Sofreram desilusão por terem confiança exagerada. Confiaram demais. É a consequência de um estudo incompleto do Espiritismo, segundo Kardec, e falta de experiência. Também, aquele que é mistificado pelos espíritos é porque ou ele fez perguntas indevidas, que os espíritos não respondem mesmo, ou ele fez perguntas que os espíritos não podem responder, porque nós ainda não podemos conhecer tudo, a nossa inteligência ainda é limitada para ter o conhecimento de tudo que existe na natureza. Então, às vezes, os espíritos se calam, os bons espíritos, quando eles não podem responder, ou quando eles não têm conhecimento, eles se calam, eles não inventam. Já os espíritos inferiores, eles falam qualquer coisa. Então, essas pessoas, às vezes, acreditaram naqueles que não estavam bastante esclarecidos e foram levados pela impostura. Então, Kardec faz um alerta para nós. Espiritismo não é leitura de Buena Dicha. O que é Buena Dicha? Na época, tinha assim, adivinhações, leitura de cartas, e eles estavam igualando a doutrina espírita só porque existiam fenômenos espíritos, só porque os espíritos vinham falar conosco, eles achavam que eles também podiam adivinhar. Isso é um perigo, porque existe até uma piadinha no meio espírita que alguém procurou um espírito para dar o número do bilhete que seria sorteado na loteria. E o espírito deu um número lá para ele. E quando foi sair o prêmio, ele começou a testar e estava coincidindo todos os números. E ele já se achando já milionário da loteria, quando foi no último número, deu um número diferente. E ele, é claro, foi tirar satisfação com o espírito. Como? Você me deu um número errado? O espírito sabe o que falou para ele? Nossa, nós quase acertamos. De certo, da outra vez a gente acerta. Então, quer dizer, o espírito também chutou. Ele nem sabia de nada, mas os espíritos levianos, eles fazem isso, eles aproveitam da crença das pessoas e chutam qualquer coisa. E depois essa pessoa fala assim, estou desiludido com a doutrina. Por quê? Porque ele acreditou. São João faz uma advertência para nós muito válida, principalmente nesses tempos que estamos vivendo.
Meus filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se eles são de Deus. O que ele quis dizer com isso? Veja se eles são espíritos sérios, se eles querem realmente ensinar algo, ou eles estão ali para brincadeira, para alguma coisa assim. Bom, também nós falamos então de todos os tipos de opositores que podem aparecer no Espiritismo. Agora, tem uma classe que a gente não pode dizer que são opositores, porque nem argumento para ser opositor eles têm. Kardec chamou de vacilantes, que é a maior classe. São espiritualistas por princípio. Então, quer dizer, já acreditam em algo além da matéria. Já sabe que existe algo além desse corpo e que vai perdurar depois da morte do corpo físico. Tem vaga intuição das ideias espíritas. Tem uma impressão das coisas que já conhece e deseja alguma coisa que eles não podem definir. Então eles acolhem o Espiritismo como um raio de luz que vai nortear seus caminhos. Esses vacilantes, geralmente, quando eles fazem um estudo sério, quando eles encontram pessoas que sabem orientá-los, eles se tornam espíritas verdadeiros, porque eles estavam buscando algo. Já está mais fácil, não é aquele opositor ferrenho que fala que duvida, nem dúvida ele tem, ele não quer saber, é a negação absoluta. Então nós falamos de todos esses incrédulos da doutrina. Agora nós vamos falar dos crédulos. Que tipos de crédulos, de pessoas que acreditam na doutrina espírita? Espíritas sem o saber. Kardec deu esse título. Muitas pessoas são espíritas e não sabem que são espíritas. Por quê? É uma divisão dessa classe dos vacilantes, sem jamais ter ouvido falar em espíritos, agem, escrevem ou falam como espíritas. Naturalmente, sem jamais, ninguém falou para eles que existem espíritos, mas eles já têm essa intuição, né? E eles não sabem que eles são espíritos, mas eles já agem como espíritas. Basta então que eles façam um estudo para então já estarem verdadeiros espíritas. Daquelas pessoas que estudaram, Kardec cita os espíritas experimentadores. Pessoas que fizeram um estudo do Espiritismo, agora já não é mais quem não conhece, estudaram a doutrina. O que são esses espíritas experimentadores? Os que acreditam pura e simplesmente nas manifestações. Só isso. Acreditam na comunicação dos espíritos, nas manifestações, consideram o espiritismo como uma simples ciência de observação. Eles estão ali para experimentar, para conversar com os espíritos, perguntar várias coisas para os espíritos, mas eles não veem a consequência moral que isso pode trazer na vida deles. São os espíritas experimentadores, segundo Kardec. Outro tipo de espíritas que Kardec cita são os espíritas imperfeitos. O que são esses espíritas imperfeitos? Interessam-se pelos fatos, compreendem o aspecto filosófico da doutrina, admitem a moral que decorre do espiritismo, mas não praticam. Então eles sabem tudo. Eles sabem, conhecem, admitem, mas não colocam em prática na sua vida. A influência da doutrina sobre o seu caráter é insignificante ou nula, não mudando seus hábitos e prazeres. Sabem de tudo, mas não querem sair daquela vida que eles levam, com hábitos
difíceis, com viciações. E aqui, quando a gente fala viciações, dá a impressão que a gente está falando somente de uso de droga, de entorpecentes, de cigarro. Não é isso, não. Viciações, olha, maledicência é uma viciação. Tem pessoas que são viciadas em maledicência. Tudo que olham levam para o lado mal. Fofoca, espalham notícias que não têm certeza se é verdade ou não. E mesmo que seja verdade, não é para ficar espalhando nada a respeito dos outros. Então, esses espíritas imperfeitos não mudam nada. Apesar que eles conhecem a doutrina, sabem de tudo, mas não querem, vou ficar na minha vida mesmo, que eu ganho mais. Às vezes frequentam o centro espírita, tomam passe, frequentam estudo, frequentam trabalhos mediúnicos, mas não mudam a sua vida de hábitos e prazeres. Também agora Kardec fala dos verdadeiros espíritas, ou espíritas cristãos. Esses espíritas não apenas admiram a moral, como a praticam, e aceitam todas as suas consequências. Esforçam-se para fazer o bem e reprimir suas más tendências. E a caridade é sempre a sua regra de conduta. E tem uma nota no livro dos Médiuns, na tradução de Herculano Pires, que fala por que Kardec se referiu a espíritas cristãos. Não precisaria falar isso, porque o espírita já é cristão. Seria uma redundância. Só que, para reforçar espíritas cristãos, no sentido daqueles que aceitam o Evangelho, aceitam a moral do Evangelho, praticam na sua vida, então são, como o Kardec fala, os verdadeiros espíritas são os verdadeiros cristãos. É a mesma coisa. Então, é por isso que chamou de espíritas cristãos. E fala da caridade, que a regra de conduta do espírita é a caridade. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo 15 que é exatamente falando da caridade. Fora da caridade não há salvação. Também Kardec fala dos espíritas exaltados. Olha só, são pessoas que estudaram, que conhecem a doutrina, mas ele diz que essa espécie de adeptos é mais nociva do que útil ao espiritismo. Por causa do exagero. O exagero é prejudicial em tudo. Eles têm confiança cega e pueril nas manifestações dos espíritos. Aceitam tudo facilmente, sem reflexão. São enganados facilmente por espíritos mistificadores ou pessoas que procuram explorar a credulidade deles. Então são chamados espíritos exaltados. Olha bem que ele fala, essa espécie de adeptos é mais nociva do que útil ao espiritismo, porque ao invés de trazer mais pessoas que queiram aprender, que queiram estudar, eles afastam as pessoas. Agora existem os meios pelos quais a pessoa pode estar convicta e certa de que a doutrina espírita vai ajudá-los na sua vida. Variam extremamente esses meios de convicção, segundo cada indivíduo, porque cada um é diferente do outro. Então, o meio de convicção que serve para um não vai servir para o outro. Se um se convence por meio de certas manifestações materiais, outros se convencem por comunicações inteligentes. Alguns, vendo fenômenos, já se convencem. Outros ainda precisam de manifestações inteligentes. A maioria se convence pelo raciocínio, que é mais lógico. Então ele vê a manifestação, vê as comunicações inteligentes,
faz um apanhado na sua consciência de tudo isso e, pela lógica, ele começa então a saber tudo bem, né? Então, aqueles que não se convencem pelo raciocínio nem pelos fatos devem ainda sofrer a prova da incredulidade. Ainda são incrédulos. Nós paramos hoje por aqui e no próximo programa nós daremos continuidade falando então ainda dessa primeira parte do capítulo 3 do Livro dos Médiuns. Que nós possamos então nos encontrar brevemente e que estejamos todos na paz do nosso Mestre Jesus. Claudete Moura, para o divulgar.net.